Vamos à palavra então. Nessa manhã eu quero convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler mais uma vez o trecho entre o verso 9 e o verso 13. A gente segue nessa série refletindo sobre a oração que o Senhor nos ensinou, tão comumente chamada por nós de a oração do Pai Nosso, e hoje nós vamos refletir sobre um trecho cheio de beleza e cheio de poder para as nossas vidas também nessa manhã. Diz assim o texto, caso você esteja sem a sua Bíblia, o mesmo será projetado na TV aqui à frente. Palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus, mais uma vez, nos fale ao coração através da exposição de sua palavra. Queridos, a vida, ela é potencialmente cansativa, não é? A gente vive hoje num tempo em que palavras como estafa, esgotamento, burnout são muito comuns e tem de fato que nos levar a um lugar de reflexão quanto ao ritmo da nossa própria vida, o que temos feito da nossa própria vida. Mas existe uma coisa que nos cansa mais do que os nossos compromissos e as nossas tarefas de uma agenda muito cheia e diária que nós temos: o peso que muitas vezes nós carregamos no coração pesa muito mais do que o peso das agendas cheias. O peso e a dor que muitas vezes carregamos dentro do peito tornam a vida muito mais difícil e muito mais pesada do que comparando os compromissos enormes, profissionais, familiares, sociais que nós temos. O que eu chamo de peso no coração, bem, um peso no coração para alguns pode ser o peso de mágoas que ainda não foram tratadas. Está ali. Você não volta para aquele lugar, você não quer pensar sobre aquilo, muito menos conversar, mas uma mágoa não foi tratada e continua de alguma maneira envenenando você por dentro, te fazendo mal nos seus sentimentos. Talvez esse peso que o coração carrega seja o peso de feridas que foram abertas por palavras ou por atitudes. E o pior, essas feridas costumam doer mais quando palavras e atitudes que feriram vieram de onde nós menos imaginávamos receber. Vieram de mãos ou lábios que em tempo algum nós esperávamos receber aquele tipo de dor, de ferida. Às vezes o peso do coração, que torna a vida extremamente cansativa, pode ser encontrado nas culpas que insistem em voltar a mente ao coração. Algo que foi feito por você, algo que foi dito por você, e isso enche teu coração de culpa até hoje. Algo que não foi feito por você, mas deveria ter sido. Algo que você não disse e agora carrega no coração aquela sensação de que infelizmente é tarde demais, porque não dá mais para dizer, não dá mais para fazer, aquela pessoa sequer está mais aqui, e aquilo enche o coração de uma culpa que devasta. Mas por trás de tudo isso, por trás das palavras que magoam, sejam aquelas que nós ouvimos, sejam aquelas que nós falamos, por trás dos comportamentos que entristecem, por trás das decisões que nos envergonham, existe algo mais profundo, que torna palavras e atitudes apenas um sintoma mais perceptível daquilo que está no fundo e potencializa todas essas coisas: o pecado. O pecado
é muito mais do que apenas uma atitude errada. E a gente costuma pensar nisso, né? Ah, que pecado isso que a pessoa fez, que atitude errada. Ou a gente pensa rapidamente no pecado como assim algo claramente contrário à boa moral. Então a gente fala, esse comportamento dessa pessoa foi totalmente impróprio, isso é um pecado. Mas pecado não é apenas isso, pecado não tem a ver apenas com atitudes erradas. O pecado, como a Bíblia nos diz, é uma condição do coração. E esse pecado, que é condição do coração, quebra a comunhão com Deus. E é assim que a Bíblia nos conta a história do pecado e da nossa própria vida. Que rompemos com Deus quando decidimos prescindir dele, lá com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e escolher sermos nós mesmos os senhores da nossa vida, aqueles que determinam o que é certo e errado, justo e injusto, concebendo então a possibilidade de viver uma vida em que Deus não tem espaço para ser rei, para ser senhor, quando muito um patrocinador das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos sonhos. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus, e a partir dessa ruptura da comunhão com Deus, o pecado também quebra os nossos relacionamentos. O pecado nos faz olhar para o outro de maneira imprópria, de maneira errada. O pecado que nos torna autorreferentes, autocentrados, egoístas, nos faz olhar para os outros numa posição menor que a nossa, inferior à nossa. O pecado distorce os nossos desejos. O pecado coloca o ego no centro do controle da vida e abre espaço para que o mal ganhe terreno. Na sociedade, sim, mas na vida da gente também. O pecado é um problema sério. Por isso, às vezes a gente se assusta não só com o mal do mundo. Você se assusta quando vê notícias de que um homem forte é capaz de desferir dezenas de socos numa mulher. Você se assusta ao perceber o mal presente no mundo quando uma professora machuca uma criança de 4 anos de idade no ambiente da sala de aula. Você vê o mal acontecer quando um vídeo vaza na internet mostrando uma mulher num hospital público no Rio de Janeiro, chorando, falando com um médico e dizendo que ouviu de uma outra médica, porque seu marido, internado há 3 dias com água no pulmão e nenhum procedimento havia sido feito, ouviu dos lábios daquela médica o seguinte: veja, o seu marido trata uma doença muito difícil, você não viu o que aconteceu com a Preta Gil? Então siga o conselho do pai dela. Se você sente que seu marido está partindo, deixe-o ir. E aquela mulher chorando dizia: doutor, eu estou há mais de 30 anos casada com esse homem, e eu preciso realmente sentir isso, que não vai ter atendimento para ele. A gente olha para essas coisas e a gente se assusta com o mal que há no mundo, mas por vezes você não se assusta com a maldade que habita em você ainda. Isso é um exercício sincero. De vez em quando você ainda não é surpreendido com a capacidade de sentir algo, de querer algo, de pensar algo que você reflete depois e fala: meu Deus, isso não tem nada a ver com Jesus, mas estranhamente está aqui dentro. A Bíblia chama isso, nas palavras do apóstolo Paulo, de o mal que habita em mim. Pessoas que amamos nos decepcionam, e isso assusta a gente. Acontece que nós também decepcionamos pessoas que nos amam. Isso também assusta a gente. E é extremamente nesse ponto, é exatamente nesse ponto, que a oração que Jesus nos ensinou toca nesse aspecto tão profundo. Porque depois de ensinar a gente a pedir pelo pão diário, como vimos na semana passada, Jesus nos conduz agora nessa oração a 2 clamores que revelam a nossa condição, a condição de pecadores, mas também revelam ao mesmo tempo a nossa esperança. Onde está a nossa esperança quando queremos ser livres do mal?
As palavras são essas: perdoa as nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas duas frases não são meras frases religiosas. Elas deveriam ser mais bem compreendidas por nós como confissões. Oramos assim como quem confessa. Elas são pedidos humildes de quem reconhece o pecado e, ao reconhecer o pecado, sabe que não é capaz de lidar com ele sozinho. Por isso vamos a Deus. E por isso, em nossa aproximação a Deus, há no nosso coração não a prepotência de quem se acha grande coisa, e então olha a Deus face a face como com quem conversa com um igual, mas alguém que se apresenta diante de Deus carregando no coração a certeza de que é pecador e então carece de graça e de perdão. A gente não consegue lidar sozinho com o pecado, mas a gente também não consegue vencer o mal pelas próprias forças. Por isso a gente pede por livramento. Não nos deixe, Senhor, ser vencidos pela tentação, mas livra-nos do maligno. Antes de falar, no entanto, sobre tentação e livramento, Jesus nos ensina a lidar com a raiz dos nossos problemas. Jesus nos ensina a lidar com o pecado. Pecado que nos torna culpados diante de Deus. E como a gente lida com isso? O primeiro clamor que ele nos ensina, e vai ficar aqui na nossa tela para nos ajudar a memorizar, é o clamor pelo perdão que nos liberta e nos transforma. Veja, eu repito, não é apenas uma frase religiosa que você decora e repete. É uma confissão e um clamor pelo perdão que nos liberta e nos transforma. Ao usar aqui a palavra ofensas, pelo menos na versão da NVI, é assim que aparece o texto. Outras versões trazem também muito bem a palavra dívidas. Ao nos falar aqui de ofensas, Jesus nos lembra que o pecado não é apenas um comportamento inadequado. Jesus está nos ensinando que o pecado não é apenas uma falha moral. O pecado é uma afronta direta a Deus, é uma dívida real com Deus. E foi essa dívida do pecado que levou ao rompimento da relação com o Criador. É essa situação de pecado que nos torna culpados diante de um Deus que é santo. E mais do que isso, a percepção de que somos pecadores diante de um Deus que é absolutamente santo nos leva à constatação de que somos também incapazes de nos justificar diante dele. Porque como vamos nos apresentar diante de Deus? Como vamos chegar diante daquele que nos criou e nos criou com um propósito: conhecê-lo, desfrutar dele e viver para a sua glória? E como sabedores disso, sabendo que só temos vida para esta finalidade, é o objetivo da nossa existência, passamos a viver como se Deus não existisse, ou como se Deus orbitasse ao redor de nós mesmos. Nós estamos no centro. Como vamos nos justificar diante dele? Como vamos chegar perante a face de Deus e falar: veja bem, Deus, eu sei, fui feito por ti, e sei que o Senhor inclusive preparou esse negócio que está aqui dentro de mim, que a gente chama de alma, para que te encontre, te conheça, anseie por quem tu és, anseie pelo relacionamento contigo. E eu até concordo, de fato, ao não buscá-lo, eu não deixei de buscar essa plenitude da vida. Eu fui procurar isso em relacionamentos, eu fui procurar isso no dinheiro, eu fui procurar isso no sexo, eu fui procurar isso no trabalho. Mas veja, Deus, considera a minha criação, veja o lar de onde eu vim, os exemplos que eu tive, veja bem o país em que eu vivia, o contexto socioeconômico da minha realidade. Como a gente vai se justificar diante de Deus? Sabe como o apóstolo Paulo descreve a nossa condição? Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa então entender que, enquanto humanidade, nós fomos criados para contemplar
amar e desfrutar da glória de Deus. Só que o pecado nos desconectou dessa glória. Estamos todos, por causa do pecado, destituídos de Deus. E talvez você concorde comigo, não há sensação pior para o ser humano, mesmo quando ele não é capaz de explicar esse sentimento, do que a culpa não resolvida. Se tem um peso difícil para qualquer ser humano, é o peso da culpa não resolvida. Porque ela entristece o coração, ela produz vergonha, ela alimenta o medo, ela nos afasta de Deus, ela nos afasta das pessoas. Mas como conversava com uma amiga querida de nossa comunidade algumas semanas atrás, parafraseando o que ela me disse, Deus não trabalha com culpa. Culpa não é o negócio de Jesus. E é por isso que Ele coloca o perdão na base da oração. É por isso que há antídoto e cura para esse sentimento que é tão devastador para o coração humano. Mas veja então, antes de tentar consertar o mundo, nós precisamos admitir diante de Deus o nosso pecado. E precisamos receber o perdão que vem do Pai Celestial. Porque apenas o perdão que vem de Deus pode restaurar aquilo que o pecado destruiu. É apenas o perdão que recebemos de Deus que transforma a nossa vida, não numa herança perpétua dos erros que cometemos ou que cometeram contra nós, mas numa nova vida, por causa do perdão que encontramos em Cristo. A Bíblia nos encoraja a isso. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, o texto vai ser projetado aqui. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos lavar, nos limpar de toda injustiça. Se você vai mais à frente do texto que lemos, nos versos 14 e 15 de Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está deixando claro que quem foi alcançado por esse perdão do Pai passa a viver de maneira diferente. É por isso que a oração não é apenas perdoa as nossas ofensas. Por isso a oração é: perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Veja, queridos, a lógica de Jesus é simples e direta. Não faz sentido ser tratado por Deus com misericórdia e continuar tratando os outros com dureza. A não ser que a gente não tenha a exata consciência do tamanho da graça que nos alcançou e quão significativa era a nossa ofensa de pecado contra um Deus santo e puro, que nos criou para a sua glória, e nós falhamos em viver assim. E a despeito disso, antes de lançar culpa em nossa face, Ele nos oferece a graça restauradora do perdão. É muito esquisito querer ser tratado por Deus com misericórdia, mas continuar tratando os outros com mão pesada, com dureza, com espírito vingativo, com a incapacidade de abrir a boca para falar: me desculpe, porque eu errei, me perdoe. Seja por algo difícil, complexo, até dolorido, seja por algo simples e banal, em que a gente, por alguma vaidade que não é capaz de explicar, decidimos calar, ao invés de dizer perdão. Mas todos os dias esperamos que Deus não nos trate com justiça, mas com misericórdia. Não faz sentido.
Discípulos de Jesus não são apenas pessoas que foram perdoadas. Discípulos de Jesus são pessoas que também perdoam. E perdão, irmãos, não é um sentimento. Porque às vezes o que você sente é contrário ao movimento do perdão. O que você está sentindo é raiva mesmo. O que você está sentindo é só uma leve vontade de cometer um homicídio. Nada muito diferente disso. Então o sentimento não necessariamente é a força impulsionadora do perdão. O perdão é uma escolha que nasce de um reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Se Deus me perdoou de uma ofensa infinita, como eu não perdoarei ao meu irmão por uma ofensa limitada? Eu não vou abrir para que a gente leia em virtude da objetividade, mas você pode ler depois em casa, Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, a parábola do credor incompassivo, lembra? Um homem tinha uma dívida com o rei, e o rei foi cobrá-lo. Paga o que você me deve. E aquele homem disse: tem misericórdia de mim, porque eu não tenho como te pagar, mas eu ainda pretendo pagá-lo. O rei fica muito zangado com aquilo e diz: faça o seguinte, vendam esse homem, a mulher desse homem, os filhos desse homem, os bens desse homem, vendam tudo para que se levante recurso, para que pelo menos atenue a dívida que ele tem comigo. E aquele homem cheio de dívidas se humilha diante do rei e fala: por favor, tem compaixão de mim, me dê um pouco mais de tempo, tenha paciência e tudo te pagarei. E para surpresa daquele homem, o rei se enche de compaixão e perdoa a dívida dele. Do dia para a noite, aquele sujeito que vivia de salário mínimo não tinha mais uma dívida de 3 milhões para pagar. Ele era livre. Você imagina a alegria dele quando ele sai daquela conversa com o rei? Passa no Bob's, compra um milkshake de morango, vai pela rua feliz, é leve, ele não tem mais dívida. E aí, andando na calçada, no mesmo lado que ele, vem um sujeito mais pobre do que ele, duro a beça, tomando uma casquinha mista. E quando ele olha para aquele cara, diz: é ele que está me devendo 250. E vira para aquele homem e fala: então, paga o que você me deve, há muito tempo você me enrola. E as palavras daquele sujeito para esse homem foram as mesmas que esse homem disse para o rei: olha, tem um pouco mais de paciência comigo e eu vou te pagar tudo. Só que a reação daquele homem foi diferente da reação do rei. Ele diz: não, eu vou te entregar para as autoridades, você tem que ser preso, porque você é um devedor. Você não honra seus compromissos, você não é homem, você deve sofrer castigo. E aí, as pessoas que viram aquela cena foram contar para o rei o que havia acabado de acontecer. E o rei então fica indignado e fala as seguintes palavras para aquele homem: como você, tendo recebido o perdão que recebeu, não foi capaz de fazer o mesmo com aquele seu irmão que te devia tão menos do que você devia? Isso foi uma parábola contada por Jesus, irmãos, para nos ensinar o tamanho da nossa ofensa diante do Rei do Universo, que não nos cobrou, mas nos ofereceu perdão, e dizendo a nós: como que agora você pretende cobrar de modo tão severo dívidas tão menores que alguém comete contra você? Uma aplicação desse ponto para o nosso coração: talvez você esteja carregando na sua vida uma ofensa já antiga, algo que você nunca confessou sinceramente diante de Deus. De alguma forma você tenta, nesse aspecto da vida, manter o equilíbrio desse prato girando, ou manter essa coisa a qual você se apegou escondida num lugar mais escuro da sua vida, com a vontade de que lá nem Deus entre, nem Deus acesse, o que é impossível. Talvez o que você carregue hoje em sua vida seja algo que você nunca perdoou e que alguém fez a você. E já passaram 3 anos, 10 anos, 20 anos,
Isso aconteceu quando você era incapaz de ter maturidade para decidir coisas a respeito da sua própria vida, e quem deveria proteger você não protegeu. Só que aí você carrega essa ofensa viva dentro de você, sem a disposição do seu coração de dizer: eu quero perdoar, eu preciso perdoar. Hoje a palavra do Senhor nos chama para dar um passo. Confesse aquilo que ainda não foi confessado, crendo no que a Bíblia nos ensina. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus não está com uma foice na mão, esperando você atrás de uma porta num quarto escuro para te machucar quando você ali chegar. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos espera em sua presença para nos conceder perdão e transformação de vida. Então confessa hoje, leve para Ele hoje, peça forças para se ver livre disso hoje. A palavra do Senhor também nos chama para um outro passo. Decida liberar na sua vida o perdão que você tem retido até aqui. Lembre-se de como você foi tratado por Deus. E lembre que a proporção da graça que você recebeu é a medida da graça que você deve manifestar. Aliás, eu vou pedir para a Paulinha colocar essa tela para a gente. Quem experimenta a graça se torna um sinal da graça. E isso, irmãos, pode ser bonito de repetir e fácil de decorar, mas é um pouco mais desafiador para viver. Porém, maturidade cristã é isso. Quem experimenta a graça se torna um sinal dessa graça. E muitas vezes a nossa dureza de coração, que nos faz odiar tanto, brigar tanto, rivalizar tanto, é apenas uma evidência de que nós nunca nos deparamos de fato com a graça do Evangelho de Jesus. E aí o problema é um problema de conversão. A gente precisa dela, da conversão. Mas Jesus sabe que o problema não é apenas a culpa do passado, e que mesmo depois de perdoados, nós ainda enfrentamos todos os dias a realidade da tentação e a realidade do mal. A graça de Cristo nos livra da escravidão do pecado, mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Por isso, o Senhor nos ensina a continuar orando, pedindo agora, em segundo lugar, vai aparecer na tela, livramento diário. Depois de nos ensinar a pedir perdão, Jesus nos leva ao segundo clamor: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Ele reconhece que mesmo já perdoados, você e eu ainda caminhamos num mundo marcado pelo pecado. Alguma dúvida? Olhe as suas redes sociais, leia os noticiários. Em nós ainda existe uma natureza inclinada para o mal. A nossa natureza pecaminosa ainda está em nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, eu vou pedir para o texto ser projetado aqui também. Gálatas capítulo 5, verso 17. Olha o que ele diz: pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo está escrevendo para uma igreja, certo? Então, escrevendo para cristãos que em tese vão afirmar que querem desejar o que Deus deseja, Paulo está dizendo: em virtude de habitar em vocês ainda a carne, que luta contra o Espírito, vocês são incapazes de fazer o que desejam, o que dizem desejar. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz
Miserável homem que sou, quem me livrará dessa condição de morte? Porque o bem que eu amo não faço, o mal que eu abomino, esse eu cometo. Porque isso é uma realidade, o cristão não é alguém que confia nas próprias forças. O cristão não é uma pessoa que confia nas próprias virtudes morais ou espirituais que possui. Ele vive em dependência. E todos os dias ele ora por proteção e por livramento. Todos os dias. Senhor, não me deixe cair em tentação. Livra-me do maligno. Essa petição tem duas dimensões complementares. Primeiro essa, não nos deixes cair em tentação. Jesus não está dizendo que o crente não vai passar por lutas, que o crente não vai passar por provações, que o crente não vai experimentar as tentações. Ele está nos ensinando a pedir para que essas situações não nos dominem, que o nosso coração não seja vencido por elas. Martinho Lutero tinha uma ilustração que eu acho fantástica. Ele dizia: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho nela. No seminário, então, eu tinha um amigo querido, Martinha conhece ele, José Eduardo, e ele, à luz desse comentário de Lutero, costumava dizer então a nossa vida tem que ser todos os dias dizendo: show passarinho, show passarinho. A gente não pode impedir que as tentações passem, mas a gente deve lutar para que elas não se instalem. E esse pedido que Jesus nos ensina é isso: Senhor, não deixe o meu coração ser vencido. Não deixe o meu coração ser vencido pelo engano da tentação. Não deixe o meu coração ser convencido de que o atalho que a tentação me propõe é de fato o melhor caminho para desfrutar aquilo que em última instância eu sei que só o Senhor pode me dar e só no Senhor eu posso desfrutar. É a oração de quem sabe que pode cair e por isso pede: guarda-me, Senhor, não me deixe seguir no caminho do engano, não me deixe seguir no caminho do erro. Agora, se você acha que é intentável, você de fato não vai fazer esse tipo de oração. Só que para você, a palavra de Deus diz: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. O segundo aspecto dessa oração, a segunda dimensão dessa oração é: livra-nos do maligno. Ou seja, aqui o foco não é apenas o mal como uma circunstância, mas o maligno, a ação real de Satanás, que tenta afastar os filhos de Deus dos caminhos do Senhor. E esse é um outro terrível engano da nossa época. Há um autor que eu gosto muito chamado Francis Chan, e ele escreveu um livro sobre o Espírito Santo chamado O Deus Esquecido. E no começo desse livro, Francis Chan diz o seguinte: se eu fosse o diabo, a minha primeira grande obra seria tentar convencer os crentes de que o Espírito Santo não é real. E a minha segunda obra, convencê-los também de que nem eu sou real. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos exatamente nesse lugar, pensando no Espírito não como uma pessoa com quem a gente tem relacionamento, Deus que veio habitar em nós, mas como uma força impessoal, uma energia, um negócio que pode arrepiar nossa pele se o culto for mais especial num determinado domingo. E também vivemos a vida naturalizando tanto as coisas que nos esquecemos e não seguimos o conselho bíblico e passamos então a desconsiderar os ardis de Satanás, como diz as Escrituras, os dardos inflamados do maligno lançados contra as nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, eu acho que esse texto também está aqui preparado para ser projetado, Efésios no capítulo 6, versos 10 e 11, ele diz assim à igreja: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Livra-nos do maligno, Senhor, porque ele é real.
Livra-nos do maligno, Senhor, porque as suas ciladas são reais, as suas setas são reais, as suas estratégias são reais para me afastar do caminho do Senhor. Orar assim, como o Senhor nos ensina, é reconhecer que a vida cristã é também uma batalha espiritual. E que resistir nessa batalha só é possível pela graça. Então a gente depende, a gente se rende e a gente pede por proteção e por livramento. Essa oração nos protege da falsa autossuficiência. Ela nos lembra todos os dias que não somos fortes o bastante, nem maduros o suficiente para caminhar sozinhos. Quer ver uma maneira de você se encontrar diretamente fortalecido para enfrentar as tentações e os ataques do maligno? Ao entender que você não tem força suficiente, nem maturidade suficiente para caminhar sozinho, você abre espaço em seu coração e em sua vida para viver a dinâmica da igreja. Por exemplo, mais uma vez eu repito, os pequenos grupos no meio da semana se tornam tão importantes para isso. Veja, irmãos, a igreja não está aqui se propondo ou propondo a você uma agenda de meio de semana com vários cultos, cada um mais imperdível do que o outro, para que você aqui venha e a gente tenha então um tempo de música cativante, uma palavra empolgante ao seu coração e um bom momento de ofertório, para que com muitos cultos a igreja consiga então arrecadar ainda mais. Não! A gente está dizendo o seguinte, irmãos, durante a semana essa igreja vai estar aberta para que os irmãos se encontrem aqui, tenham comunhão, e quando não for aqui, que seja nas casas, e não sendo aqui, que seja em Niterói, e seja também em Teresópolis, e seja também em Vassouras, e seja também onde a igreja de Jesus se reunir, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está, e onde Ele está, o povo dEle é edificado, encorajado, fortalecido. E aí a gente só nega isso. Isso eu não quero. De repente, um culto mais forte, de poder e livramento, um culto do empresário, o culto da bênção, o testemunho do craque do meu time. Também gostaria de trazer alguém aqui do Botafogo o dia que eu conseguir. Por enquanto, a gente vai mantendo o nosso ritmo. A postura saudável de um discípulo de Jesus não é a do eu consigo. A postura saudável de um discípulo de Jesus é dizer: Senhor, guarda o meu coração e me livra do mal. Há uma frase de um dos pastores mais queridos que nós temos no Brasil, para mim. Um pastor que à distância cuida muito do meu coração há muitos anos. Pastor Ziel Machado, eu vou pedir para a Paulinha colocar a frase dele aqui. O pastor Ziel Machado disse isso certa vez numa conferência, eu nunca mais esqueci. Quem anda de joelhos não tropeça. Essa é a consciência cristã. Andar de joelho no sentido de quem diariamente conta com a dependência de Deus, a proteção de Deus e o livramento de Deus. Quem se coloca de joelhos diante do Senhor perante a vida, não tropeça. Concluindo, queridos, na oração que Jesus nos ensinou, não há espaço para orgulho espiritual. Quando nós dizemos perdoa-nos, nós estamos reconhecendo o nosso pecado. Quando nós oramos, livra-nos, Senhor, nós estamos admitindo a nossa fragilidade. Essas duas petições nos colocam então no lugar certo. Pecadores que precisam de graça e perdão, e discípulos imensamente amados, que receberam perdão e dependem então de graça, da graça, para permanecerem de pé. Mas o Evangelho nos dá essa notícia extraordinária, é a última tela que a Paulinha vai colocar para a gente aqui. Aquele que nos ensinou a fazer essa oração é o mesmo que respondeu a essa oração em nosso lugar. Essa é a beleza do Evangelho. Na cruz, Jesus assumiu a nossa dívida. Ele assumiu a nossa ofensa e pagou por completo por ela. Hoje, ressuscitado, sentado no trono do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele continua intercedendo por você. Ele continua intercedendo por mim, livrando a gente do maligno e conduzindo a nossa vida no caminho dele. Por isso, orar assim não é um gesto de derrota.
reconhecer a sua fraqueza, o seu coração tentável, a sua vulnerabilidade e fragilidade pode ser fraqueza aos olhos do mundo, mas não é a oração de derrota, é o clamor confiante de quem sabe que tem um Pai que perdoa e um Rei que protege. Por isso a gente ora, porque o Pai tem graça para perdoar quando eu tropeço e falho, porque na casa do Pai há amor suficiente para restaurar minha vida, porque na presença do Pai há amor suficiente para me erguer do meu tropeço e me dar dignidade na minha caminhada. E esse Pai é também o Rei que me defende, que me protege e que me guarda. Por isso, se você ainda carrega a culpa de uma ofensa não confessada, confesse ela. Confesse hoje diante de Deus, em nome de Jesus, e receba o perdão que vem da cruz. E se você está cansado, cansada de sentir que luta sozinho, que as tentações têm sido fortes demais para a sua capacidade de lidar com elas, clame e experimente hoje o livramento daquele que já venceu o maligno por nós. Ore, peça perdão, clame por livramento, e o Senhor, que é bom, em nome de Jesus, nos ouvirá e nos atenderá a oração. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos mais uma vez por tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Pedimos de modo especial que durante essa semana, nos pequenos grupos, refletir sobre essa palavra traga para o nosso coração aquele senso de propósito, aquela identificação, aquela aplicação prática mesmo na nossa vida com essa palavra, e que o Senhor nos aproxime de Ti, que o Senhor nos torne esses homens e mulheres que, como ouvimos hoje, andam de joelhos diante do Senhor, em senso de dependência e confiança em Tua graça, para que assim não tropecem. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres que tratam os outros que falharam conosco com a mesma graça que do Senhor recebemos, e nos ajuda a ter, ao invés de altivez e prepotência diante da vida e do mundo espiritual, a clara consciência de que dependemos do Senhor para livramento e proteção. Livra-nos das tentações, Senhor, que o nosso coração não seja vencido por elas, e guarda-nos do maligno, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém e amém.